Janeiro Branco, eu já estou com a minha camiseta aqui, Janeiro Branco, para a gente falar e discutir algumas coisas sobre saúde mental. Primeiramente, eu acho super importante essa campanha, apesar de banalizada, porque nós sabemos que esse advento rede social, ele tem banalizado muitas coisas. E uma das coisas que ele tem banalizado é a saúde mental. E por que que isso tem acontecido? Porque termos como autista, TDAH, ansiedade, tantos outros problemas, eu sou bipolar, eu sou meio assim, meio doida da cabeça. Isso tem afetado de maneira significativa as pessoas e as pessoas estão banalizando a saúde mental. Primeiramente, a gente tem que entender que nós aqui, os ocidentais, nós não damos muitas atenções à saúde mental, porque a saúde mental ela não foi culturalmente inserida na nossa evolução. Precisamos pensar que esse termo saúde mental, a cabeça das pessoas, as emoções das pessoas, a priori foi ditado, na civilização moderna pela igreja. E a gente tem que pensar que nesse mundo pós-moderno, agora com o advento da ciência, com o crescimento dos estudos científicos, que isso se tornou algo cientificamente observável. Mas antes, a própria raiz da psicologia mesmo, ela dita, o seu nascimento, a sua construção, o seu desenvolvimento dentro das bases da igreja católica, e então as emoções eram cuidadas por quem? Pelos padres, pelas pessoas que são iluminadas por Deus e que têm aqui uma solução para os nossos problemas emocionais. E esse advento chamado internet, nessa era agora pós-moderna, com toda essa ciência, com toda a evolução das inteligências artificiais, a gente vê aqui então uma banalização. E olha que triste, a gente sai de um cenário onde nós estamos colocando a nossa saúde mental a cargo dos deuses, de pessoas iluminadas, de gurus, de pessoas que são usadas por Deus, de uma divindade, e a gente agora sai para a total banalização, onde qualquer coach formado em um final de semana se considera apto para cuidar da saúde mental das pessoas. E essa banalização dificulta muito, tanto a conscientização, quanto também as pessoas entenderem o quão importantes são os cuidados com a saúde mental. Como uma pessoa que estuda há anos, a saúde mental das pessoas, inclusive a saúde mental do trabalhador, eu fico triste porque essa certa evolução, ela dificulta o entendimento. Se a gente se depara com uma população de maior número de ansiosos do mundo, que é o Brasil, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, a gente sabe que eu estou aqui falando com pessoas que estão ansiosas, eu também sou afetada por fenômenos ansiogênicos que causam todo essa desregulação nas emoções das pessoas. E como que a gente tem que fazer? Chega janeiro, a gente tem um monte de coisa para planejar. Chega janeiro, a gente tem um monte de dívida, um monte de desafio, IPVA, escola de menino, tantas outras coisas que nós precisamos fazer e que temos tanta dificuldade. É o que eu sempre digo, saúde mental também envolve questões sociais. A gente não pode falar de Janeiro Branco, dos cuidados com a saúde mental, sem nos atentar para as necessidades sociais e questões que envolvem toda uma estrutura de uma população. A gente já fala de uma pessoa que não tem a cultura de cuidar das suas emoções, de entender sobre o seu desenvolvimento, de entender por que ela se comporta dessa forma. E essa pessoa inserida no Brasil, em Goiânia, Goiás, ela ainda é afetada por todos esses fenômenos que acontecem ao seu redor. Rede social, política brasileira, questões de saúde física, questões inflacionais, governo A, governo B, sou Lula, sou Bolsonaro, ou seja, todo esse cenário contextual afeta sim a saúde mental das pessoas. E nós, os profissionais da saúde, precisamos nos atentar para isso. Porque se aquela pessoa chega ao nosso consultório, chega à nossa empresa, chega em algum lugar onde eles acreditam que nós, os profissionais da saúde, vamos ter ali um direcionamento, uma referência para que eles possam aprender a cuidar de si, das suas emoções, da saúde mental, nós precisamos também ter equilíbrio. Como que eu posso falar para um pai de família que ganha um salário mínimo de R$ 1.500, que foi a última, 1.512, que foi a última sanção do presidente Lula,
o salário mínimo ele vem aí em crescentes déficits. A gente sabe que desde a pandemia o brasileiro ele não recuperou o seu poder de compra, e isso faz com que as pessoas tenham a sensação, não, elas têm a real percepção de que elas não conseguem, mesmo trabalhando, conquistar os seus objetivos, comprar as coisas. Os alimentos estão cada vez mais caros. Isso apontam as pesquisas, o DIEESE, todos os jornais, todos os especialistas em economia apontam que o governo ele não está conseguindo equilibrar as contas, apesar de que a gente sabe que o desemprego está em déficit nesse momento, mas essa relação do poder de compra do brasileiro, quando ele vai no supermercado, ele entende que as coisas estão mais caras desde a pandemia, e isso afeta ele de uma maneira significativa. E a pergunta aqui é, como que uma pessoa que ganha R$ 1.512, que tem que pagar um alto custo de aluguel, que tem que pagar um alto custo de alimentação, a gente sabe do decréscimo que tem sido e o aumento do custo da cesta básica. Então o salário ele aumenta, só que a inflação está tão alta que a gente não consegue então comprar. E cada vez o brasileiro ele consegue comprar menos o básico. E aí eu pergunto, como que se a gente vem desde uma pandemia com essa percepção e com essa realidade constatada no supermercado, na farmácia e onde nós vamos pela alta inflação, chuva, safra, guerra na Ucrânia, todos esses fatores que afetam a economia, que a gente sabe que isso acontece, como que eu falo para essa pessoa? Retire um valor do seu salário e vai investir em autoconhecimento, vai investir em desenvolvimento pessoal, vai investir em psicoterapia. Essa conta não fecha. Nós precisamos nos atentar que fatores contextuais afetam de maneira significativa as pessoas. Esse pai de família que trabalha numa escala 6x1, esse pai de família que tem um alto cobrança, que está ali na casa dele, que tem que pagar um aluguel, que tem que trazer comida para o filho, esse pai, essa mãe, ele não vai procurar o autodesenvolvimento, ele não vai fazer uma psicoterapia. Nós estamos falando do básico. Saúde mental é algo muito importante, só que a comida na mesa, educação, ter acesso à saúde de qualidade também influenciam. Como que nós vamos manter um indivíduo responsável pelas suas emoções, pelos seus atos, pela a forma com que ele trata o próximo, se ele não tem onde comer, se ele não tem o básico, se ele não tem um alimento, se ele não tem água tratada? Gente, infelizmente, acaba sendo um efeito cascata. Essas coisas afetam de maneira significativa as pessoas procurarem um serviço de psicologia que não é disponibilizado na rede do SUS. É muito difícil você encontrar um psicólogo que atende, que faz psicoterapia, que faz um atendimento na rede pública. Por quê? Porque o governo, as políticas públicas ainda não entenderam a necessidade desse profissional. Os concursos são insuficientes. A quantidade de profissionais que cuidam da saúde mental das pessoas é insuficiente. Aonde? No Brasil inteiro. Se a gente for pensar, aqui em Goiânia, no nosso município, nós temos somente 5 CAPs. E muitas vezes esse CAPS ele não atende a pessoa que está já com seus agravos de saúde mental. Imagina aquele que está com uma crise, não entenda uma crise minimizada, mas uma crise simples, básica de ansiedade. Não que uma crise de ansiedade seja algo básico, mas assim, se comparada a outros tipos de transtornos, existem algumas coisas que elas podem ser viabilizadas de outra maneira. Não tem como atender a população. Falar de Janeiro Branco não é só falar de questões e de processos de saúde mental, de jeito de atender a pessoa. Falar de Janeiro Branco é promover uma saúde mental coletiva, é incentivar as pessoas a ter um estilo de vida diferente. Mas para isso a gente precisa de políticas públicas. Ah, mas Ariana, você está aqui só para reclamar, só para falar que não tem jeito. Não, eu estou aqui para a gente refletir nesse processo. É preciso falar de Janeiro Branco, mas eu não posso aqui deixar de falar sobre questões sociais. Afinal de contas, eu acredito que a psicologia ela tem muito a contribuir às questões sociais. As pessoas elas têm muito a que pensar sobre o movimento político-social que nós estamos galgando e como que isso afeta de sobremaneira a sua saúde mental. Como você está exposto à violência constantemente, afeta a sua saúde mental. Como você está exposto aqui a uma rede social, à comunicação, à internet, afeta a sua rede social. Quem nunca entrou em processos ansiogênicos
brancos, até eu aqui se comparando pelas coisas que vêm na rede social. Mas a gente tem como fugir da rede social? Não. Mas a gente precisa tentar minimizar os efeitos, sim. Mas acima de tudo, mais do que a rede social, que eu não vou discutir rede social agora, eu tô aqui falando de questões sociais. Que as questões sociais que eu acredito, que eu vejo e estudo, afetam sobremaneira a saúde mental da população. Precisamos pensar em questões básicas. E como resolver isso? Nós precisamos garantir direitos para a população. Por isso que nós temos que pensar em todo o processo político. Já está todo um burburinho das eleições de 2026 para presidente da República. Tantos nomes já estão se lançando e as pessoas precisam se atentar aqui. Pessoas sérias, nós precisamos sair dessa dicotomia. Nós precisamos sair do lado A, do lado B. Nós precisamos de pessoas que vão compensar de uma maneira global para o desenvolvimento do trabalhador, do brasileiro, meu e seu. A gente tem que sair dessa dicotomia. E quanto que isso afeta o Janeiro Branco? A gente não consegue falar só de Janeiro Branco trazendo uma culpabilização para a pessoa, para o trabalhador. Ah, você que não acorda cedo, você que não toma sua água com limão, você que não faz isso para desenvolver. Não! É uma questão contextual. Nós precisamos viabilizar outros recursos para essas pessoas sim se desenvolverem. Então, eu trago aqui essa primeira reflexão que Janeiro Branco depende de fatores contextuais e sociais. Depois eu vou trazendo aqui outras coisas também que você e eu podemos fazer para melhorar a nossa saúde mental.